Isso aí, galera, chegando agora as últimas notícias do nosso Mengão, né? O Flamengo, que está de férias, terminou a temporada de 2023 e infelizmente não era da maneira que nós queríamos. O Flamengo disputou 7 campeonatos e não conseguiu vencer nenhum, né? Infelizmente, a temporada foi uma das piores que o nosso Mengão já disputou, principalmente pelo investimento feito e pela qualidade do elenco rubro-negro, né? E infelizmente não conseguimos ganhar nenhum campeonato nesta temporada. Sequer o Carioca o Flamengo conseguiu levar, que é considerado um dos mais fáceis do Brasil. E sobre essa questão do estádio próprio, parece que o nosso Mengão, né, teve uma resposta negativa. Essa semana teve uma reunião do presidente do Flamengo com representantes da Caixa para o Flamengo mostrar o interesse de comprar o terreno no gasômetro. E nessa reunião, o Flamengo foi bastante criticado porque, de acordo com a Caixa, o nosso Mengão ainda não tinha um projeto feito para mostrar a detentora do terreno que poderia comprar esse terreno. Mas, infelizmente, não é dessa forma. É que nem o jornalista Mauro César falou. Qual a necessidade do Flamengo mostrar um projeto à Caixa, sendo que o único objetivo nesse momento é comprar o terreno? O que o Flamengo vai fazer naquela área não vai influenciar em nada se a Caixa vai querer vender ou não. Então essa questão aí já mostra que vai ter muitos impasses com relação à compra desse terreno, que é o principal. O início de tudo é comprar o terreno e depois sim fazer o projeto e apresentar à Prefeitura do Rio de Janeiro para que ela aprove ou não. Então, já nessa reunião, o Flamengo foi criticado porque não tinha esse projeto feito. Mas é aquela coisa, projeto se faz depois que você já sabe a certeza de onde vai construir o seu estádio. O Flamengo ainda não sabe se a Caixa vai vender ou não aquele setor. Então, qual a necessidade de se fazer um projeto nesse momento? Então já tivemos uma resposta negativa, mas acredito eu que o presidente Rodolfo Landim, junto com todos os seus diretores, vão continuar em busca da construção do estádio próprio. E comprar o terreno é o primeiro passo a ser dado. Já que eles começaram a ter reunião, começaram a ter essa ideia, o Flamengo está no caminho certo. O presidente Rodolfo Landim sempre deixou claro essa questão de virar SAF, mas não é uma SAF que nem do Botafogo, que nem a do Vasco e outros times aí que venderam praticamente 100% dos seus clubes. Rodolfo Landim tem interesse em vender uma pequena porcentagem do clube para arrecadar dinheiro e dar início à construção do estádio, e isso depois da compra do terreno, porque a partir daí você saberá qual a capacidade do estádio e qual o interesse do Flamengo fazer uma arena. Primeiro o terreno, depois o projeto a ser criado. Então virar SAF para Landim seria o mais viável possível, porque ele não quer entrar em parceria com empresas para ter lucro dentro do estádio, para que essa renda seja dividida. Para ele ter parceiros não é uma boa para o Flamengo, mas também pode se pensar dessa forma. O Flamengo, como está bem financeiramente, não vai se prejudicar muito se alguma empresa ou algumas empresas tiverem interesse em participar desse projeto, porque é muito interessante e o investimento é muito alto. O Flamengo não pode fazer empréstimos e se comprometer financeiramente pelos próximos anos. Aí quem vai se prejudicar é o próprio time, que não vai ter mais dinheiro para investir, que não vai ter mais dinheiro para contratar atletas. Então, o estádio é importante sim, desde que seja feito com responsabilidade financeira. Não vamos fazer que nem o Corinthians, que se endividou com esse estádio, às vezes paga, às vezes não, os juros vai lá para cima e o resultado do Corinthians é esse aí. Sequer briga por títulos, porque não consegue montar equipes boas, não conseguem contratar jogadores de qualidade. Claro, é uma equipe grande, mas poderia estar melhor financeiramente, porque hoje Corinthians e Flamengo são as duas maiores torcidas do país. E se os seus administradores entenderem essa situação,
seriam os dois times que mais arrecadavam dinheiro no país, pela questão da torcida. A torcida consome mais produtos do time e, consequentemente, mais dinheiro estariam entrando nesses clubes. Então, o estádio do Flamengo é questão de tempo. Se vai ser iniciado em 2024, ainda não sabemos, mas que o presidente faz certo em começar a dar início a esse sonho. Então, o torcedor flamenguista já pode ficar otimista, porque o Flamengo vai construir o seu estádio em breve. É só esperar. E o atacante rubro-negro Gabigol deu entrevista, o Podpah, nesta segunda-feira e falou sobre diversos assuntos. Vamos aqui recapitular a situação de Gabigol no Flamengo neste momento. O craque camisa 10 tem sido bastante alvo de críticas, principalmente dos torcedores. O atacante rubro-negro vive o seu pior momento desde a chegada no Flamengo. Hoje é reserva do time, sequer entra para tentar fazer alguma coisa. E quando entra, não joga bem. Por isso as críticas, tanto dos torcedores como também da imprensa brasileira. E tudo isso tem influenciado na renovação do seu contrato. Gabigol tem vínculo com o Flamengo até 2024, onde ele pode já assinar um pré-contrato no meio do ano e sair de graça quando terminar a sua temporada. Dessa forma, o atleta, junto com seu staff, procura o Flamengo para iniciar as conversas de sua renovação. O Flamengo inicia, mas depois para. Diz que não vai renovar o seu contrato neste momento porque teria outras prioridades, como no caso seria a questão da renovação de Bruno Henrique, que era um outro jogador que estava encerrando o contrato, mas ele estava em uma temporada melhor. Bruno Henrique fez uma temporada, desde que voltou de lesão, uma das melhores de sua carreira. Foi ele quem ajudou o Flamengo a chegar pelo menos entre os 4 primeiros do Brasileirão e se classificar para a Libertadores. Então, essa prioridade do Flamengo em ter Bruno Henrique ainda como jogador, fizeram com que paralisassem as negociações com o atleta Gabigol, craque camisa 10. E isso o deixou bastante irritado. O Gabigol já demonstrou que ficou um pouco chateado com a diretoria porque o contrato dele ainda não foi renovado. E ontem ele falou sobre diversos assuntos. Vamos aqui comentar algumas falas do craque camisa 10. Gabigol disse que todos os jogadores já receberam chances, menos ele. Tite tem 12 jogos no comando do Flamengo, porém, Gabigol nunca foi titular. O atacante revelou que não está satisfeito com a situação. Procurou o treinador para desabafar e desejar convencer o técnico a mudar a visão em relação ao camisa 10. O jogador concedeu entrevista ao Podpah nesta segunda-feira. Tite. Ele falou o seguinte: Tite tem um estilo de jogo. Ele levou Pedro para a Copa. É a preferência dele. O estilo de jogo é mais propício ao Pedro. O que eu tenho que fazer? Trabalhar e mostrar que eu posso ser útil. Eu não estou suave no banco. Eu falei isso para ele. Eu quero jogar. Eu saí da Inter, do Benfica, porque não estava jogando. Não é individualista. É ter mais oportunidade. Todo mundo foi titular com ele e eu ainda não fui, disse Gabigol. Realmente, eu concordo totalmente aí com a fala de Gabigol quando ele diz que não teve oportunidade no time titular. Eu concordo. Gabigol deveria ter sido utilizado algumas vezes como titular depois que Tite chegou. Principalmente porque o treinador estava chegando, e isso ele precisa conhecer todos os seus atletas. Por mais que ele não tenha um bom relacionamento, penso eu, com Tite, principalmente depois daquela comemoração na Libertadores, em que o atacante rubro-negro criticou o treinador por não ter levado ele para a Copa do Mundo, e isso tem que ser deixado de lado. Claro, o Pedro se encaixa mais no estilo de jogo de Tite, só que Gabigol ainda pode ser muito útil ao time do Flamengo. Se der oportunidade no time titular, ele pode dar a volta por cima e começar a balançar as redes novamente. Agora, pode ser que quando ele entra, já entra desmotivado pelo fato de ser reserva.
E isso complica muito. Então penso eu que na próxima temporada, principalmente agora no Campeonato Carioca, Tite vai dar mais oportunidade para Pedro, para Gabigol, já que o atacante camisa 10 não teve oportunidade no time titular em 2023, deve iniciar como sendo o principal atacante em 2024. E a chance dele retomar a confiança, principalmente do torcedor, é neste início de temporada. O Campeonato Carioca é um dos mais fáceis do país. Se ele começar jogando, se ele começar a fazer gols, com certeza sua autoestima vai subir e ele vai conseguir dar a volta por cima. Então, Gabigol dá essa entrevista falando dessa insatisfação que é normal. Todo jogador de futebol, principalmente com status de ídolo, não vai ficar satisfeito em estar no banco de reservas. Isso é normal e isso é até bom. Ele está demonstrando que precisa convencer ao treinador que merece uma vaga no time titular. E para isso tem que trabalhar, tem que evoluir e, acima de tudo, mostrar que respeita a camisa do Flamengo. Então vamos torcer que Gabigol no próximo ano dê a volta por cima e comece a balançar as redes novamente. E aí, nação rubro-negra, será que Gabigol vai ficar no Flamengo em 2024? Participa e deixa sua opinião nos comentários.